João capítulo de número 16, verso de número 21. Diz assim: a mulher, quando está no parto, tem tristeza, porque sua hora é vinda. Mas havendo nascido a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de um homem ter nascido no mundo. Quando o bebê nasce, ela já não se lembra mais da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Em outra versão. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome. O Senhor é digno de glória, de honra, de louvor. Nós pedimos graça, sabedoria, entendimento e capacidade. Que a tua palavra, Senhor, possa ser como espada de dois gumes, ir até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e seja apta a discernir as intenções e pensamentos do coração. Que o Senhor nos revele, Pai, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, quer falar com cada um de nós. Que nada e ninguém possa impedir, seja na terra, seja nas alturas. Nós repreendemos qualquer artimanha do adversário, em nome de Jesus. Amém e amém. A mulher, quando está no parto, tem tristeza, há uma dor, há uma angústia. A mulher gera, mas quando o filho vem, quando o filho nasce, a alegria, ela é completa. Quem aqui é mãe? Olha quantas mamães. É assim, não é? Aquele momento do parto, chora, dói. Aquele momento que é angustiante, tristeza. Mas quando nasce, há uma alegria. A alegria é maior do que a angústia, a alegria é maior do que a dor. O prazer é mais imenso do que aquilo que passou de sofrimento. E como a alegria e o prazer é maior do que a dor, a angústia e o sofrimento, a angústia fica esquecida e se lembra-se só do prazer e da alegria. Parece aquele salmo quando a gente lê que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Parece um período que passa de dor, mas o período que vai sobressair, ele vai cobrir o tempo de dor e o tempo de tristeza. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O que Deus fez pela própria natureza, aquilo que é prazer e aquilo que é alegria, tem poder e capacidade de encobrir uma tristeza que um dia passou, uma angústia que um dia caminhou. Você consegue entender? A alegria e o prazer que Deus proporciona vai ser maior do que a angústia e a dor e o desprazer que teve, e que vai encobrir isso, que não vai poder mais causar nenhum sentimento de sofrimento, porque a alegria e o prazer do Senhor, ela encobre toda a dor, toda a tristeza e toda a angústia. Em nome de Jesus, eu profetizo para a tua vida que está aqui nessa manhã, que a alegria do Senhor chegue, que o prazer do Senhor faça parte da tua vida, e que essa alegria do Senhor e o prazer do Senhor possa encobrir toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia que um dia você já teve na tua história, e possa só passar na tua memória, mas nunca passar mais nas tuas emoções para te bloquear ou te paralisar. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Somente a mulher tem esse prazer, tem essa alegria de romper, gerar uma vida dentro dela. A mulher, ela foi escolhida por Deus para que possa gerar vida dentro dela. Por mais que nós somos os homens que colocamos a vida dentro da mulher, mas a mulher, ela tem o prazer de gerar 9 meses uma criança e poder sentir, mexer dentro dela. Você consegue entender como Deus é tão perfeito de um ser gerado dentro de outro ser, de parte de osso que existe, está sendo gerado dentro de um ventre de uma mulher? É algo tão sobrenatural que Deus fez, que a ciência não consegue explicar aquilo que Deus construiu. Mas a mulher que gera é chamada de mãe. Nós falamos muito sobre os homens na Bíblia e falamos pouco sobre as mulheres na Bíblia. Só que a gente tem que entender que todo homem, ele foi gerado de uma mulher.
Toda mulher foi gerada de outra mulher. O papel tão importante da mulher na sociedade, o papel tão importante da mulher na Bíblia, o papel tão importante da mulher nas nossas vidas. E esse papel de ser mãe é algo que as mulheres do Antigo Testamento, as que não haviam essa credibilidade, essa graça de poder ser mãe, elas choravam e sofriam na sua vida, porque ser mãe era um privilégio para elas. Ser mãe era dar direito às suas gerações futuras. Ser mãe era poder ter o entendimento que havia recebido a graça de Deus e que ela tinha a normalidade de poder gerar vidas. Uma mulher que não gerava era uma mulher angustiada, era uma mulher que ela sofria, não somente ao aspecto dela olhar para ela mesma, mas outras pessoas que estavam à volta a julgavam, dizendo: essa mulher não recebeu a graça de Deus, não recebeu o favor de Deus. Será que ela tem alguma coisa que Deus tem contra ela que ela não recebeu? Hoje é algo comum de casais decidirem e não quererem ter filho, tudo bem, mas naquela época do Antigo Testamento não. A mulher desejava, a mulher queria, a mulher almejava isso. Dificilmente nós vamos encontrar uma mulher que não queria. O homem também a desejava, o homem também queria, para que a sua geração, a sua descendência pudesse dar continuidade. Isso era algo desejado dentro. Mas nós vamos ver muitas mães que geraram filhos extraordinários, filhos que modificaram história, filhos que mudaram gerações. Nós vamos ver Ana, que gerou Samuel, filho extraordinário, para mudar um tempo e uma estação na época que necessitava. Nós vamos ver Sara, que gerou Isaac, um dos patriarcas. Nós vamos ver Raquel, que gerou José. Quem não conheceu José? Fala-se muito de José, mas fala-se pouco de Raquel. Nós vamos ver Isabel, que gerou João Batista, o precursor, aquele que anunciou o caminho para a salvação, falando de Jesus. Nós vamos ver muitos homens, mas que esses homens extraordinários tiveram mães extraordinárias que cuidaram, que zelaram e que levaram esses homens a níveis de mudar estação, mudar geração, mudar futuro. Aleluia! Eu e você estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque tivemos uma mãe que talvez não foi, você disse: olha, minha mãe não foi perfeita, não, mas ela te sustentou, ela te guardou, ela te alimentou, ela zelou para que você continuasse vivo e de pé e existisse até hoje. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida longa, para que você viva muito tempo sobre a terra. Pastor, mas a minha mãe não foi, minha mãe fez tanta coisa. Mas se a sua mãe, quando você nasceu, se ela quisesse te jogar no lixo, você não existiria. Se ela quisesse te jogar e asfixiar você quando fosse amamentar, ela faria isso. Aleluia! Pastor, mas a minha mãe me deu para uma outra família. Se ela não quisesse você, ela tinha matado, não tinha dado para outra casa para te guardar. Então entenda uma coisa: por mais que ela não possa ter um comportamento adequado na vida que você gostaria, você permanece vivo, você permanece de pé, você existe. Aleluia! A mãe tem um poder de influência, e o poder de influência, dá retorno para mim por favor. O poder da influência da mãe é muito grande. Existe a mãe controladora. Diga comigo: mãe controladora. É a pastora, mãe controladora. 2 Crônicas 22:3 diz que Atalia, mãe de Acasias, o rei Acasias se torna rei. Acasias tem 22 anos de idade, um menino que tem 22 anos de idade. Aumenta o retorno para mim por favor. Acasias tem 22 anos de idade, e Atalia vai interferir, vai influenciar no governo do filho. Atalia é aquela que vai
falar como que o filho deve fazer, como é que o filho não deve. E sabe o que acontece? O filho é levado à ruína, o filho perde o trono. Atalia se assenta no trono, começa a governar agora como rainha. Atalia agora manda matar todos os familiares, com medo que alguém da família poderia assumir o trono. É a mãe controladora. Glória a Deus. É a mãe que o filho já se passou de maior, mas ela continua interferindo, ela continua atuando, ela continua querendo controlar, ela continua querendo fazer parte, ela continua querendo dar opinião, continua falando assim, é assim, é desse jeito. Sabe o que aconteceu? Levou à ruína. É a mãe controladora. Tem uma palavra para esse tipo de mãe, sabe o que é? Tem que cortar o cordão umbilical. Tem coisas que já não cabe mais a mãe controlar o filho, aleluia. Entenda que a partir do momento que o homem se torna adulto, não há mais interferência de uma mãe, de um pai, para poder dizer o que é que ele faz. Pai e mãe tem que poder fazer enquanto é pequeno, porque depois que se tornou adulto, ele já conheceu o que necessita, o que precisa, aleluia. Em nome de Jesus, tem coisas que não cabem mais a mim e a você. Às vezes tem filho que sofre opressão, se dá mal no casamento, dá mal no trabalho. Por quê? Porque a mãe fica toda hora, o pai fica toda hora controlando, aleluia. Pode ser que nessa manhã nós temos filhos dizendo, pastor, a minha mãe é assim, o meu pai é assim. Ou pode ser que nós estamos aqui nessa manhã e tem alguma mãe dizendo, eu sou assim, algum pai dizendo, eu sou assim. Mas em nome de Jesus, hoje Deus vai romper esse cordão umbilical. Você vai viver feliz, abençoada, vai viver a sua vida com o seu cônjuge, vai ficar livre, aleluia, porque hoje o Senhor pode colocar fim nesse tempo para começar uma nova história, uma nova estação. Existe a mãe projeção. Diga comigo, mãe projeção. Irmãos, dá um pouco de retorno para mim, dá peso aqui, por favor. A mãe projeção, faz um som da mãe projeção aí. A mãe projeção. Herodias, Marcos capítulo 6, verso 19. Herodias, esposa de Herodes, ela tem uma filha e ela fala para a filha dançar, para que Herodes possa se alegrar com a dança da filha. Quando a filha dança, Herodias fala para a filha, agora você faça um pedido para Herodes, fala para ele dar a cabeça de João Batista numa bandeja. Sabe por quê? Porque Herodias odiava João Batista, porque Herodias agora é esposa de Herodes, mas Herodes era irmão do marido dela, e o profeta João Batista profetizava, dizia, está errado, Herodes, você está com a esposa do seu irmão, está errado. E Herodias fica com ódio, porque ela tinha ódio, tinha medo de João Batista. Agora o ódio dela vai ser transferido, a projeção para a filha. Filha, dança para que Herodes se alegre, porque ele vai falar o que você quer, e quando ele falar o que você quer, você pede a cabeça de João Batista. A mãe que usa os filhos para projetar o ódio do seu coração, o sonho do seu coração, poderia ter sido um sonho, mas a mãe que está transferindo a sua dor e a sua frustração para que o filho possa atuar. Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes a gente vê isso? O pai e a mãe tem um sonho, tem uma dor, tem uma frustração, tem um ódio de alguém e transfere isso para o filho, para que o filho crie ódio, para que o filho seja aquilo que o pai gostaria que ele fosse, e não é sonho do filho. Quem já viu aqui, o pai tem um sonho, a mãe tem um sonho, e ele tenta transferir o sonho porque ele foi frustrado, ele não conquistou, e agora ele quer que o filho realize o sonho, quer que o filho seja o que ele não foi. Ele quer aquela dor, aquele ódio talvez de alguém, de uma situação, e ele coloca o ódio no coração do filho, para que o filho possa fazer aquilo que ele não conseguiu fazer. É Herodias, é a mãe projeção, projetou seu ódio,
Mas em nome de Jesus eu tenho uma palavra para te falar aqui nessa manhã de hoje. Não projete o que você se frustrou ou a sua dor que você teve no filho que você tem. Aleluia. Entenda uma coisa: Deus é poderoso para te curar, para te sarar, para te renovar. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para tirar essa dor, essa angústia. Possa tirar. Talvez você foi frustrado que não conseguiu ser ou chegar quem gostaria e projeta para o seu filho, mas uma coisa eu tenho no coração: se não foi para ser, é porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se não foi para você ser, não foi para chegar, não foi para acontecer, é porque Deus tem um propósito maior na tua vida. Deus te guardou até aqui, você não saberia o caminho que isso daria, o resultado final, mas nessa manhã de hoje você está no propósito de Deus. Existe a mãe insensata. Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 6. Eva, a primeira mulher, mãe da humanidade, se deixou levar pelas propostas malignas, deu ouvidos a quem não devia, deu corda à conversa, saíram do jardim e perdeu a casa. A mãe insensata. Sabe qual é a mãe insensata? É Eva, porque ela não teve a sensibilidade de parar uma conversa que ela não deveria continuar. Ela está no jardim, daqui a pouco chega o tentador, daqui a pouco chega a serpente, daqui a pouco chega o inimigo e começa a conversar com ela. Sabe aquela mãe que deveria brecar dizendo: eu não tenho nada para poder te dar satisfação, eu não tenho meus ouvidos para emprestar para você, eu não tenho que dar continuidade na nossa conversa. Mas ela foi dando corda, e ali houve propostas, e essas propostas que teve para ela foram malignas, para ela desobedecer. A mãe insensata ficou com os seus olhos e o seu coração voltado às propostas malignas que lhe foram oferecidas no jardim do Éden. É a mãe insensata, é a mãe que não deve dar ouvido às vozes que vêm. Se Deus já colocou, tem coisas que você tem que cortar, tem coisas que você tem que romper, tem coisas que você tem que dizer assim: chega, eu não quero mais ficar ouvindo, eu não quero ouvir proposta, eu já sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus não tem proposta para nós, o que Deus tem para nós é propósito. Aleluia, eu vou repetir: Deus não tem proposta para nós, Deus tem propósito para nós. Deus não tem proposta para nós e a gente quer ficar ouvindo proposta. Deus está dizendo: ei, coloca as mãos em quem está do teu lado aí, olha para ele dizendo: Deus não tem proposta para você, Deus tem propósito na tua vida. Aleluia, Deus tem propósito na tua vida. Aleluia. Não fica dando ouvidos a conversas a quem não edifica. Olha que a Bíblia diz: a mulher sábia edifica, mas a tola destrói. Tem coisas que a gente não tem que ficar ouvindo, que não nos edifica, aquilo que não nos acrescenta, aquilo que não vai, corta logo. Mas sabe qual foi o problema de Eva? Ela ficou dando ouvido àquilo que não acrescentava. Ela não rompeu, ela não cortou, ela não bloqueou. E pensa hoje quanta gente está vendo que não edifica e fala mais, eu quero ouvir, qual é? E daqui a pouco é influenciado, daqui a pouco está no movimento, daqui a pouco está lá, porque ficou dando ouvido. Corta. Olha para quem está do teu lado assim: corta. O que não te edifica, sai fora. Manda embora, aleluia. Conversas que não acrescentam, não tem que dar ouvidos para aquilo que não vai te proporcionar nenhuma bênção. Somente dê ouvidos às pessoas que têm um propósito guardado diante de Deus e que possa te acrescentar alguma coisa. Não ande ao lado de pessoas que ficam te apresentando proposta. Eu tenho uma proposta para você, olha, a proposta é essa, a proposta é essa. Não, eu já tenho um propósito de Deus. Deus já tem um propósito na minha vida. Tem alguém comigo aqui nessa manhã que está entendendo? Deus já tem um propósito comigo, aleluia. Grite bem alto, fala: Deus tem um propósito.
na minha história. Deus tem um propósito na minha vida. Aleluia! Existe a mãe de ninho vazio. Faz aí a mãe que está no ninho vazio. Faz aí, Edmar, a mãe do ninho vazio. Na guitarra. A mãe de ninho vazio é a mãe de Cícera. Cícera não é mulher, Cícera é homem. Está lá em Juízes capítulo 5, verso 28. A mãe anônima, não tem nome, mas é a mãe de Cícera. A mãe que entregou o seu filho para lutar pela nação. A mãe de Cícera é a mãe que pega o filho, leva para o exército para lutar pela nação, e a mãe fica aguardando o retorno do filho que nunca volta, porque o filho morreu na guerra. É a mãe do ninho vazio, é a mãe que fica esperando uma hora mais cedo ou mais tarde o filho voltar. O pai fica esperando o filho voltar, fica esperando ao chegar dentro de casa, e é esse momento que ela não consegue viver o luto dela. O ninho está vazio. Sabe qual é o maior número de pessoas que se separam? É quando os filhos vão embora, casam, e o pai e a mãe ficam sozinhos. Sabe o que eles sentem? O ninho vazio. O marido e a mulher não conseguem mais se relacionar, não conseguem mais se comunicar, porque eles viveram tanto para os filhos, que quando eles saem de casa, parece que ficou um vazio e não há mais prazer na relação conjugal. O ninho ficou vazio. No caso da mãe de Cícera, o filho morreu, mas em outros casos, às vezes os filhos casaram, e a mãe ou o pai fica esperando o filho voltar para casa, a filha voltar para casa. Não, já tem outra família, já tem outra casa, já está construindo a sua história. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nessa manhã de hoje: ciclos precisam ser encerrados para viver uma nova estação. Enquanto você não encerrar o ciclo, não entender que novas histórias, novas famílias, elas surgem, e você ficar esperando o teu filho voltar, a tua filha voltar, eles foram para construir uma nova história. Ou quem sabe tem alguma mãe aqui que é viúva, ou tem alguma mãe aqui que tem o seu filho que perdeu no meio do caminho, não tem mais nem o seu marido. Na Bíblia nos garante que na eternidade nós nos encontraremos, nós estaremos juntos, aleluia. Mas eu tenho que te dizer, ciclos precisam ser encerrados para começar uma nova história, uma nova estação. Em nome de Jesus, encerra esse ciclo hoje e começa uma nova estação na tua história, na tua casa, em nome de Jesus. Agora existe a mãe que muda a história. Diga comigo, a mãe que muda a história. Livro de Ruth, capítulo 4, verso 10, diz que Ruth, ela é moabita, e todos os moabitas haviam recebido um decreto que não faria parte da genealogia. Todos os moabitas não fariam parte da história de Deus, das promessas de Deus, dos propósitos de Deus. Só que Ruth, que é nora de Noemi, e que ela é moabita, ela quebra esse decreto. Ela quebra o decreto, e quando ela quebra o decreto, ela resolve caminhar com a sua sogra Noemi. E quando ela caminha com a sua sogra Noemi, ela vai se casar com Obed, ela vai se casar com Boaz. E quando ela se casa com Boaz, ela vai gerar Obed, e Obed vai gerar Jessé. Olha só, e de Jessé vai vir a linhagem de Davi, e de Davi vai vir a linhagem de Jesus. Sabe o que significa isso? Que lá no livro de Mateus, o nome dela está na lista. Sabe o que Ruth fez?
Ruth quebrou o decreto, mudou a história. Existem mães que quebram histórias e quebram decretos, aleluia. Em nome de Jesus, eu estou aqui para te dizer que nessa manhã, decretos podem ser alterados, e o seu hoje mudará o amanhã que você está vivendo. Eu vou repetir: decretos podem ser alterados, e o seu hoje mudará o seu amanhã. Tem alguém comigo que recebe essa palavra aqui nessa manhã de hoje? Decretos podem ser alterados, e você pode mudar a história de hoje para viver o melhor de amanhã. Existe a mãe de lágrimas. Diga comigo: mãe de lágrimas. 1 Samuel capítulo 1 verso 10 e 11 fala de Ana, que Ana chora, geme. Ana que não tem filhos, Ana chora, geme, só que ela entende que tudo que Deus dá é para um propósito. O que Ana está entendendo? Que para que eu possa ter alguma coisa, eu posso gemer, eu preciso derramar lágrimas, eu preciso chorar. Eu preciso que o meu coração entenda que tudo que Deus tem para nos dar, existe um propósito, aleluia, tudo tem um propósito. Olha o que diz o Salmo 126, versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe qual é a mãe de lágrima? A mãe que derrama a lágrima, mas vê resultado lá na frente, aleluia. É aquele que derrama a lágrima, mas vê o resultado lá na frente. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã de hoje, que as suas lágrimas não são em vão, que o seu choro não é em vão, que o seu gemido não é em vão. Ei pai, ei mãe, ei filho, se você chora, se você geme, se você derrama lágrima, não é em vão, o resultado vem. Deixa eu falar uma coisa: você está sentado aí nessa manhã de hoje, porque você é resultado de lágrima, você é resultado de gemido, você é resultado de choro, você é resultado de propósito que Deus colocou. Eu vou repetir: se você entendesse, jogava tuas mãos para cima e adorava. Você é resultado de lágrima, você é resultado de gemido, você é resultado de um propósito de Deus. Existe a mãe de promessa. Diga comigo: mãe de promessa. É Sara, a mãe que obteve favor de Deus na velhice. Ela nunca deixou de crer na bênção de Deus e sobre a sua casa. É a mãe de promessa. Sabe qual é a mãe de promessa? É a mãe que vive uma realidade diferente daquilo que Deus prometeu. É a mãe que vive uma realidade diferente daquilo que Deus prometeu. Porque promessa nunca vai condizer com realidades. Promessa nunca vai condizer com a realidade que você está vivendo. Abraão é alguém que tem promessa. E qual é a promessa de Abraão? Pai de multidão. Qual é a realidade? Não tem filho. José tem promessa. Qual é a promessa? A promessa de governar. Qual é a realidade? Vendido, foi parado na prisão. Os discípulos têm promessa a chegar do outro lado. Quando Jesus chega, fala: entra no barco, nós vamos passar para o outro lado. Eles têm promessa, mas qual é a realidade? Vem vento forte, mar alto, vem tempestade. Entenda uma coisa: que promessa nunca vai condizer com realidade. Mas uma coisa é certa: eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Eu não ando pela circunstância das coisas que estou passando no meu dia a dia. Eu ando pela promessa que foi liberada no céu. Existe a mãe de promessa. A realidade está falando uma coisa, mas a promessa fala outra. E hoje eu tenho que escolher se eu quero andar por aquilo que eu vejo ou por aquilo que eu creio. Hoje eu escolho se eu quero andar pela promessa ou pela realidade do que está à minha volta. Tem alguém me entendendo aqui nessa manhã de hoje? O Senhor te convida a você andar, não é por aquilo que você vê a realidade de hoje, mas é por aquilo que você tem promessa do eterno para amanhã. Se tem alguém, levanta a sua mão e celebra o nome dele. Existe a mãe de resposta. Êxodo capítulo 2, versos 7 a 9.
A mãe que chama-se Joquebede, a mãe que gerou resposta de um clamor. Joquebede lança seu filho no rio, porque Faraó estava matando as crianças, os meninos. E quando ela tem filho, ela tem um menino, ela lança no rio, porque não podia mais esconder o menino. E ela coloca no rio, e quando lá desce aquele junco, aquele bercinho, vem a filha de Faraó, pega o menino e guarda ele, e ainda manda chamar a mãe, para que possa amamentá-lo e ainda dar um salário para ela. Entenda uma coisa, a mãe que carregava uma resposta, porque o povo clamou, e aí ela gerou a resposta do clamor do povo. Sabe o que significa isso? Significa mãe que tem resposta, mãe de resposta. Diga comigo, mãe de resposta. É aquela que carrega a resposta de quem clama, de quem chora. Aleluia. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra para te dizer. Às vezes a gente buscamos sempre uma resposta para alguma coisa, mas eu tenho que entender que eu sou resposta para alguém que está clamando. Aleluia. Eu vou te dizer, talvez você entre aqui nessa manhã de hoje buscando uma resposta para a tua vida, mas você é resposta de clamor, que alguém está chorando e gemendo. Nós somos resposta de alguém que clama. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Nós somos resposta de alguém. Você é resposta de alguém. Estou terminando. Existe a mãe que tem azeite. 2 Reis capítulo 4, 1 e 7. A mãe viúva, endividada, que ela vai até o profeta Eliseu, porque os cobradores estão falando que vão levar os seus filhos como escravo. Mas o profeta Eliseu, quando chega, vai perguntar: o que é que você tem em casa? Me declara. Ela diz: olha, eu não tenho nada. Vê bem o que você tem. Aí ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Mãe que tem azeite. Aí ele fala: então vamos entrar dentro da sua casa, pede vasilhas emprestadas, porque nós vamos derramar azeite, e vai ser tanto azeite que você vai pagar a dívida, vai viver do resto, e os seus filhos vão se manter vivos, aleluia, e intactos dentro da sua casa. Mãe de azeite é aquela mãe que é cheia do Espírito Santo e ainda não sabe, aleluia, e que pode esse Espírito modificar a história de dentro da sua casa, pode esse Espírito te tirar de uma crise e mudar toda a situação. Mães de azeite. Mas o que eu tenho é pouquinho, mas o pouquinho que você tem é suficiente para Deus mudar a situação e acabar toda a crise e poder viver de toda aquilo que sobrar. Tem alguém que está me entendendo o que Deus está dizendo aqui nessa manhã? Estou encerrando. Existe a mãe de profetas, Lucas capítulo 1 verso 36, Isabel, que é mãe de João Batista, profeta que prepara o caminho para conhecer Jesus, aleluia. Tem mãe que é mãe de profeta, mas como eu disse que promessa não condiz com realidade. Às vezes tem pais aqui que tem filhos e diz: o meu filho nem no caminho de Jesus está, o meu filho ainda nem entregou a vida para Jesus. Mas deixa eu te dizer, quando você estava gerando profeta dentro de você, aleluia. Tem gente aqui nessa manhã que talvez está aqui dizendo: eu sou simples um crente, eu sou alguém que só entreguei a minha vida para Jesus, mas ainda não sabe que quando você estava sendo gerado, Deus estava programando um profeta, um sacerdote, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para poder proclamar a essas nações o Evangelho de Jesus, aleluia. Para a gente encerrar, o louvor pode subir. Existe a mãe de projeto. Diga comigo, mãe de projeto. Lucas capítulo 1 verso 26 a 38 fala de Maria, a mãe de Jesus, aquela que empresta a vida para carregar os projetos de Deus, aleluia. Maria, ela é a mãe de projeto, mãe que carrega projetos de Deus. Deus olha para ela dizendo: Maria, eu vou colocar dentro de você um projeto, eu vou colocar dentro de você o meu filho para ser gerado. Deus está procurando ventres, Deus está procurando Marias, Deus está procurando mães, Deus está procurando pais, Deus está procurando ventres para que possa enviar os seus projetos a Ele, aleluia. Entenda uma coisa, existe mães de projeto que Deus quer colocar dentro delas projetos
projetos divinos para serem colocados diante dessa sociedade. Se coloque de pé, se coloque de pé. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã de hoje? Tudo existe um propósito. Você não é obra do acaso. Você não veio a existir como obra do acaso. Você é um projeto de Deus. Maria carrega um projeto. Deus procura pessoas para que possa colocar projetos dentro de você, para que possam vir a existir. Cutuca quem está do teu lado e fala assim: Deus procura vidas para colocar em projetos dentro delas, e Ele te encontrou hoje. Se prepara para gerar projetos de Deus. 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 Se tem alguém comigo aqui nessa manhã, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora o nome dEle.